Todo pastor vai se assustar com o que eu vou dizer aqui agora. Até os assembleianos. Deus fez o homem mulherengo no jardim? Deus fez 10 Evas para Adão ou fez só uma? Mas por que o homem quer namorar com 10? Irmão, tem mulher que o homem está falando, ela fica fazendo pouco. Então não é homem, rapaz. Faça isso não, irmã. Tem homem que acha que vai ser mais homem se ele gritar com a mulher. Acha que vai ser mais homem. Se teu filho vê você aqui sentado, você diz uma palavra aqui para o pastor Paulo. Aí quando chega na igreja, lá dentro da tua casa, no café, no churrasco, mete a taca nele. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Obrigado. Podeis sentar. Nós vamos, nesta oportunidade, trazer a palavra de Deus para os nossos irmãos e parabenizar o pastor desta igreja, pastor Paulo, pastora Grace, e também quero louvar a Deus pela vida do pastor Israel, da missionária, cantora Monique, Deus abençoe, são amigos e já estiveram ali conosco também na nossa igreja, em São Luís do Maranhão, e dizer aos irmãos, eu nasci em um lar evangélico, eu sou filho de pastor, fui apresentado por outro pastor, e tanto eu mais a minha esposa, nós trabalhamos na obra de Deus, vivemos para a obra do Senhor. Estamos pastoreando ali em São Luís, uma igreja também que tem nos abençoado, os pastores ali que nos auxiliam, Deus abençoe a todos. E nós queremos também parabenizar a esta igreja, aos homens que estão realizando esse trabalho tão bonito, tão importante, né? E ali mesmo nós temos vários grupos de homens que louvam a Deus. Esse ano já foi realizado um grande encontro de homens ali no nosso trabalho. E eu quero agradecer a Deus também pela presença de vários pastores, ministros, que estão fazendo a obra de Deus aqui neste local, neste lugar, espalhando o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, é muito importante louvar a Deus pela vida do pastor Fernando, que também esteve conosco durante o dia. Deus abençoe. Queridos, nós vamos ler a palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler Gênesis 2. Aliás, 1. Ontem eu comecei em Gênesis, hoje vamos continuar em Gênesis, capítulo 1, e estaremos lendo do versículo 26 até o versículo seguinte, verso 28. E eu quero que vocês permaneçam com as Bíblias abertas, quem está acompanhando pelo telão. Agradecer também à jovem que está ali no telão. Diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que eu vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos tratando sobre a parte dos homens, que também envolve aqui as mulheres, mas eu quero trazer uma palavra sobre esse aspecto geral de Gênesis. Amanhã eu vou falar sobre a teologia da masculinidade, mas hoje eu quero falar sobre de volta ao jardim. Digam comigo para memorizar: de volta ao jardim. Só vocês agora. Muito bem. Mais uma vez? Muito bem. Essa expressão que nós podemos analisar aqui é que o ensino bíblico sobre a masculinidade, o papel do homem, o trabalho do homem, está aqui nesse texto, está no jardim.
Eu não estou pedindo para vocês voltarem para a escola de Frankfurt, eu não estou pedindo para vocês voltarem para a escola francesa, que teve grandes representantes que estão mobilizando as universidades com os seus ensinos de gênero, de ideologia. Não é isso, eu estou pedindo para voltarem para o jardim. É muito importante cada homem, cada mulher que está aqui nesta noite observar essa palavra. Por que o jardim, pastor Zé? Palavra hebraica que quer dizer Gan Eden. Gan é a palavra hebraica para jardim. Quando você pega Éden, é a palavra para prazer. A palavra Éden quer dizer prazer. Mas Gan, jardim, quer dizer um local cercado. É como se fosse um pomar. É a palavra que foi colocada no hebraico para falar desse local tão maravilhoso. O jardim, geograficamente, que está totalmente fora do nosso conhecimento, saiu, Deus o guardou, mas ele existiu. Esse jardim era o local do primeiro encontro de Deus com o homem. Muito interessante isso. E o primeiro lugar de encontro de Deus com o homem foi no Éden. Éden, que quer dizer esse lugar de prazer. Porém, há uma coisa muito interessante. Éden, o jardim do Éden, é o lugar do começo de tudo. Tudo que vocês imaginarem do projeto de Deus estava onde? No Éden. Que nós estamos dizendo no jardim. Vamos lá. Estamos dizendo no jardim. E se nós observarmos o problema das mulheres, o feminismo, onde está errado? Por que está errado? O problema da masculinidade. O que é ser macho, pastor Aziel? Ser macho é ter a barba grande? Não, senhores. Tem homens que não têm pelo. Ser macho é ter a voz grossa? Não, senhores. Tem macho que tem a voz fina. Eu conheço homem que tem a voz fina e é macho de verdade. Vocês entenderam? Eu tenho vários amigos, a voz fina. Pastor Aziel, pronto, mas é macho. Não há problema nele. Eu estou falando aqui, talvez ele estava escutando lá no Brasil. Mas eu quero dizer que não há problema em ter voz. Olhe para cá. O problema não está na cor, não está no tamanho, não está no poder, não está na altura, não está em colocar tatuagem. Qual é o conceito de macho hoje? O conceito de macho, e que muitos estão colocando hoje, é alguém que usa barba. Os judeus tinham essa ideia, por isso que muitos ainda usam isso. Vocês se lembram do caso de Davi, quando morreu um rei e ele mandar as condolências e saudou o filho, eles tiraram a barba e mandaram dizer para Davi. Davi disse, não, fique lá até que a barba cresça. Sinal de macho, sinal de virilidade, era isso. Mas são questões culturais. Deus não disse assim, haja um homem com barba. Deus disse, façamos o homem. E interessante que eu quero dizer algo para vocês. O Edwin Lowens, ele diz que sexo vem com o nascimento. Olha o que ele diz, sexo vem com o nascimento. Homem vem com a decisão. Escute bem isso. Esse aqui é macho. Como é que você sabe que é um macho? Porque você vai para o aspecto biológico e vai constatar pelo aparelho reprodutor do homem e pelo lado da mulher. Daqui a pouco eu vou falar isso, sobre o lado macho e o lado da fêmea. Mas escute bem, sexo vem com o nascimento. Nasceu uma menina. Por que sabe que é menina? Por causa da cavidade. Se sabe por causa disso. Inclusive essa palavra fêmea, nekevar, a palavra nekevar para fêmea é cavidade. É onde se coloca uma peça. Esse é o sentido da própria palavra fêmea. E ontem nós falamos da palavra Ixá aplicada para a mulher. Por isso que o próprio Deus, ele usa essa expressão na sua palavra. Então, Edwin Lowens, ele diz que com o sexo, você sabe que vem, é pelo nascimento. Nasceu um homem, então você sabe por que nasceu um homem. Nasceu uma menina, então se sabe por que é menina. A sociedade, ela está tão louca, ela está tão bárbara, a sociedade, ela está tão sem sentido, que homens de alto nível nas universidades, como, por exemplo, Judith Butler, que começa isso, mas teve um camarada aqui na Europa, que era metodista, se revoltou contra a igreja, se revoltou contra a fé,
e disse que ia colocar um ensino que haveria de acabar com a estrutura familiar. Não é de Judith Butler a ideia de ideologia de gênero, é dele. Filho de um líder, pastor metodista. E se vocês analisarem, toda a universidade, todas as escolas aceitam facilmente essa história de que você não nasce macho e nem fêmea. A sociedade constrói o teu gênero. E isso é dito por grandes pessoas e grandes líderes nas universidades. Será que é isso que a Bíblia diz? Não. E eu não devo me preocupar com o que estão dizendo na universidade. Eu devo voltar ao jardim. Porque tudo começa no jardim. Isso é muito importante. Diga comigo isso para não esquecer. Tudo começa no jardim. Então, esse tema que vocês colocam aqui, tão lindo, o Edmund Lowndes escreveu um livro maravilhoso. Se vocês puderem comprar, é o mesmo tema que vocês colocaram aqui. Comprem esse livro. Esse livro, ele mostra o que destrói um homem. Ele mostra todos os pecados de Canaã que destrói um homem na atualidade. Cobiça, egoísmo, grandeza, idolatria do ego do homem, a cobiça do homem. Eu tenho uma mulher que eu quero, eu faço o que eu quero. Esse é o macho que a sociedade está odiando hoje. E isso nós podemos analisar. Então vamos analisar isso aqui à luz da palavra. De volta ao jardim. Por que no jardim, pastor Zéu? Porque é no jardim, antes do pecado, que Deus forma o casal e estabelece o padrão que ele quer, a sociedade, que ele quer o seu povo, que ele quer o homem e que ele quer a mulher. Só para os irmãos analisarem e observarem bem, eu estou dizendo que o que te torna macho não é o teu tamanho, não é a tua altura, não é o teu diploma, não é a tua voz fina ou grossa. Me dá aí 10 pães. Me dá 10 pães. Não. Você pode falar do jeito que você quiser. Não é isso que te torna macho. O que te torna macho é a tua decisão. Quando você olha para 1 Coríntios 13, 11, Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como? Pensava como? Agia como? Mas quando eu cresci, está aí, eu deixei as coisas de menino e passei a ser, vamos lá, os homens, e passei a ser homem. Homem de verdade é um homem que sabe tomar decisões. Há muitos homens que usam barba, mas são crianças na mentalidade. Há muitos homens que vestem calça, mas só tem a calça de macho. Não tem decisão de macho. Não tem, nem a mulher confia nele. Ela não vê decisão. O que torna um homem macho é a sua decisão, é a sua postura, é a sua segurança. E isso está na Bíblia, 1 Reis capítulo 2, verso 2. O próprio Davi deu conselho para o filho dele. Olha o que ele diz: eu estou indo embora, eu estou indo pelo caminho de todos os mortais, mas tu faz a obra e ser o quê? Ser homem. Homem no caráter, homem na decisão, homem na postura, homem na sinceridade. Deixa teu filho olhar para você e ver: o papai é homem, ele faz os compromissos dele, cumpre. Papai não tem mentira. Essa história do teu filho ver você, o cobrador na tua casa, e você dizendo para o seu filho: diz que eu não estou aqui não. Como é que teu filho vai olhar para ti, rapaz? Deve a Deus e o mundo. O teu filho vê você aqui sentado, você diz uma palavra aqui para o pastor Paulo. Aí quando chega na igreja, lá dentro da tua casa, no café, no churrasco, mete a taca nele, mete a taca em mim. E teu filho está vendo, é assim ou não é? Aí quando chega à noite na igreja: meu pastor, meu líder, o seu filho diz que homem safado é o meu pai. Diz ou não diz? Não tem caráter. Olha o que Deus está dizendo. Davi olhou para o filho dele e diz assim: ser homem, rapaz, ser líder. Então a palavra de Deus, ela está mostrando para nós. E se vocês querem ser homens de verdade, mulher de verdade, não é ler livro de grandes filósofos, é voltar para o... Vamos voltar para onde? Bem forte, vamos voltar para onde? Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, o maior problema milenar era o problema do divórcio. E quando Jesus entrou em cena, que ele começou a pregar,
para fazer uma pergunta capciosa, eles foram até Jesus e disseram: Senhor, Mateus 19, 4 a 6, pode colocar na tela. Mateus 19, 4 a 6, eles perguntaram: Senhor, é lícito o homem repudiar a sua mulher? Jesus disse assim: vamos voltar para o jardim? Vamos voltar para o jardim. E como é que diz no jardim? Está aí na tela, se vocês quiserem acompanhar. Ele disse: no princípio Deus fez o quê? Macho e fêmea. Um dia desse eu vi um pastor no Brasil, defendendo e dizendo que não há nas pautas, nem a agenda de Jesus, essa questão de ideologia. Não escute um pastor desse, que ele é um instrumento do diabo e não crê na inspiração da Bíblia. Jesus, ele não olhou para a escola de Shammai nem de Hilel, as duas maiores escolas da época que tinham seus maiores rabinos. Jesus não deu opinião de rabino, Jesus não deu opinião de líderes judeus ou fariseus. Jesus voltou para o jardim. Sabe qual é o nosso problema? É que quando está tendo um problema no casamento, eu quero ouvir primeiro o que o psicólogo diz. Por que tu não volta para o jardim? Sabe qual é o nosso problema? É que quando tem um problema do homem que quer largar a esposa, aí ele apresenta seus ideais. Ela não bate com o meu gênio, ela não dá certo com os meus ideais. Volte para o jardim. É sério, às vezes o que eu falo e eu digo para Deus: Senhor, por que você me leva? Por que o Senhor me leva para esse caminho? Há muitas pessoas que querem a mensagem como lhe agrada, mas deixa eu dizer, remendo novo não conserta roupa velha. Jesus disse que se não houver transformação de verdade, não entra lá. Então, olha o que Jesus disse: desde o princípio nunca foi assim. Eu amo todos vocês, quero ser sincero com vocês. E se vocês não quiserem um líder sincero, deixe ele pregar o que ele acha na agenda dele. Agora, mesmo que não esteja certo você, mas você tem que dizer: pastor, pregue a verdade para mim. Pregue a palavra certa para mim, porque é isso que vai te ajudar a entrar na eternidade. O pastor passar a mão em você ou elogiar você porque você dizima ou oferta aqui, não vai dar entrada para você no céu. O que dá entrada no céu é a verdade da palavra. Quem glorifica a Deus. Pode ser duro, pode ser ruim, mas é a verdade. E deixa eu dizer para vocês, Jesus não citou rabino, Jesus não citou teólogo, Jesus não citou pauta daquela época. Ele disse: desde o princípio nunca foi assim. E como nunca foi assim? Olha aí, está na tela. Não tendes lido? Não tendes lido? Aquele que os fez no princípio, o que ele fez? Macho e fêmea. Macho e fêmea. Aí ele diz: e aquilo que Deus ajuntou, não separe não é o juiz, é você. Não separe o homem. Quem separa não é juiz. Juiz legaliza o que você quer. Quem separa é você. Sua petulância, ignorância, seu machismo, sua prepotência, a mulher também saliente, arrogante. Os dois se digladiando, como é que vão viver? Aí o Senhor Jesus Cristo disse assim, olha, o Senhor Jesus Cristo disse assim, ele não olhou, eu quero dizer que o pensamento de Hilel ou a ideia de Shammai, Jesus só voltou para o princípio, porque ele voltou para o jardim. Deus fez o homem polígamo no jardim? Deus fez o homem mulherengo no jardim? Deus fez 10 Evas para Adão ou fez só uma? Mas por que o homem quer namorar com 10? Aí nós vamos analisar o seguinte: se vocês atentarem para o texto bíblico, tudo Jesus resolveu só voltando para o jardim. E quando você vê Paulo, Paulo também resolve com o jardim. Quer ver? Coloque aí, minha querida, capítulo 2 de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11. Vamos analisar questão de gênero, questão de autoridade, questão de legalidade. Vou dizer uma coisa aqui para as mulheres esta noite, baseado. Olha aqui, aqui tem um aspecto cultural. A mulher aprenda em silêncio, com toda...
houve um conflito porque a igreja judaica, ela recebe crente de todas as particularidades. Grega, recebe mulheres de outros países, e cada um tinha a sua cultura. E aí no culto elas ficavam perguntando. Perguntava. E aí isso atrapalhou. Então Paulo disse, a mulher aprenda em silêncio. Paulo não está tolhendo a mulher de ensinar. Se você ler Tito 2,4, ele diz, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. E se você pegar a tradição judaica, Juízes 4, se você também pegar o tempo de Davi e do seu coronel, general de guerra, tinha uma mulher na cidade de Bel que ela era a líder. Ela é quem manda cortar a cabeça de um homem e jogar por cima do muro. E se você pegar, você tem o capítulo 22, lá de 2 Reis, o rei Josias manda consultar a profetisa Ulda, se tinha tanto sacerdote, porque ele mandou consultar uma mulher. E aí, se você pegar o Baraque, será se ele não era macho? Observem que Débora não vai para a guerra, mas Deus revela e diz assim, Débora, diz para Baraque ir lutar. Ela vem e diz, vá para a guerra. Ele olhou para ela e disse assim, eu só vou. Ela era a mulher. E quem era o chefe? Era ele. Agora, em algum momento ela disse, tu é um frouxo, rapaz. Ela disse, porque tem irmã saliente. Tem delas que querem desafiar a gente. Tem mulher, olha irmão, tem mulher que o homem está falando, ela fica fazendo pouco. Tu não é homem, rapaz. Faça isso não, irmã. Eu vou te dar um conselho, não faça isso. Isso é muito perigoso. Lá no Brasil nós temos a lei Maria da Penha para proteger as mulheres. Mas todo dia o homem está matando mulher. Porque uma lei não transforma coração, uma lei só briga. Sabe por que Paulo nunca usou a lei que foi decidida no capítulo 15 de Atos? Ele nunca usou porque ele queria que a lei do amor falasse mais alto do que uma decisão. Então, muito cuidado. Tem mulher que faz pouco. Às vezes o homem está brigando e ela fica fazendo pouco. Tu não é homem para fazer isso, tu não é macho. E aquilo ali pode virar. Veja que Débora, ela diz, vá Baraque. Deus foi quem falou com ela, vá. Deus está mandando e você vai ter a vitória. Ele diz para ela, eu só vou se você for. Ela disse, eu vou contigo. Mas a vitória, a honra, não será tua. Será de quem? De uma mulher. Isso aqui é muito interessante porque não falar de homens posicionados. A vitória será tua, mas a honra será de quem? De uma mulher. E quem foi que matou o comandante Císara? Quem foi que matou? Jael. Então veja bem que aqui você vê que ela estava dizendo, Deus quer te dar essa honra. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Assusta, é filmado aqui, está sendo filmado, irmã? Todo pastor vai se assustar com o que eu vou dizer aqui agora. Até os assembleianos. Preste minha atenção. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A mulher, ela vive debaixo de autoridade. Se o homem der autoridade para ela, ela tem todo o direito de exercer uma função. Vocês estão entendendo agora o que eu estou dizendo? Se ela vive, por exemplo, se a minha esposa está num trabalho, eu vou dar um exemplo. Na Assembleia de Deus, nós usamos ciclo de oração e colocamos a irmã fulano de tal para ser líder do ciclo de orar. Mas por que ela está ali liderando? Ela está debaixo de uma autoridade. Ela sabe que tem um cabeça, e o cabeça é o líder, é o pastor da igreja. Então, ela não está ali aleatória, porque pela ordem da criação, 1 Coríntios capítulo 11, Deus, Cristo, homem, mulher. Qual é a ordem da criação? Deus, Cristo, homem, mulher. Ok, então veja bem, aí se você pegar 1 Coríntios 11, 3, ele vai dizer que o homem, está dizendo lá, é o cabeça. Deus estabeleceu. Olha aí, o homem é o cabeça da... E Deus é a cabeça de quem? Mas se você pegar 1 Coríntios 11, 7, a Bíblia diz, o homem não deve usar cobertura, porque ele é a imagem e a glória de... Mas quem é a glória do homem? Então, se o homem pensa que é só ele que é o bichão, que é o cabeça, aí Deus tira e diz, te queda também, porque eu sou a tua glória. A tua glória, mas a mulher é a glória tua. É por isso que alguém pergunta, qual é a tua graça? Aí você diz, é a fulana de tal. Entendeu? Esse lado feminino que você tem... Teve uma época que as pessoas diziam, o homem também tem um lado feminino, porque a mulher foi tirada. Não vá nessa onda, não. Não vá nessa onda. O teu lado feminino é a tua costela, que Deus já te deu. Cadê o lado feminino aí? Meu lado feminino é a minha esposa, a Derian.
Então, nós temos que entender, coloca o verso 11, irmã, desse mesmo capítulo. Olha o que Deus diz. Verso 11, olha aqui. Leiam aí vocês bem forte. Todavia... Então, de que adianta ser cabeça se não tem mulher? Tu vai mandar em quem? Vocês entenderam? Por isso que Paulo está dizendo, resumindo, Deus fez os dois e os dois têm autoridade. Vocês entenderam a palavra de Deus? Então, queridos, o Paulo vai voltar ao jardim. Vamos lá para 1 Timóteo 2,11, verso 12 agora. Observem que ele vai resolver um problema. Ele vai resolver um problema. E ele resolve o problema voltando ao jardim, mostrando a ordem que Deus estabeleceu. Então, voltando ao jardim, nós temos 3 coisas importantes que eu vou pontuar aqui com vocês. No jardim, diga comigo, eu sei o que eu sou. No jardim, eu sei aonde eu estou. E no jardim, eu sei o que eu sou. Então diga comigo, no jardim, eu sei o que eu carrego. No jardim, eu sei aonde eu estou. E no jardim, eu sei o que eu sou. Basta voltar para o jardim. Quando você pega Gênesis 1, João Calvino dizia, tudo que está em Gênesis 1 é para você crer por fé. Quando você lê o verso 1, que vem seguido de uma preposição, Bereshit, mas a palavra que começa é Reshit, cabeça, é Deus colocando ordem na casa. Quem está colocando ordem na casa é Deus. E quando Deus vai colocando ordem na casa, primeiramente ele vai criando do nada. Ele vai criando do nada, que é o verbo bará. Mas ele vai usar o outro verbo, fazer, yatsá. Esse verbo yatsá é dar a beleza, é como alguém que está manufaturando. Então Deus vai fazendo tudo isso na ordem. 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia. No 6º dia, ele traz a criação do homem. Diga comigo, homem. A palavra lá que aparece, na verdade, é Adam. Adam é um termo geral para o homem. E quando Deus traz essa figura do homem, nesse contexto bíblico, como nós estamos falando aqui, está aí no verso 26, ele quando estabelece essa figura do homem, ele começa mostrando que o homem é um ser espiritual. Por que espiritual, pastor Zéu? Porque esse homem carrega a imagem e a semelhança. Tselem é a primeira palavra e demut são sinônimas no hebraico. Tselem, demut, fala de figura. Mas essa expressão figura, ela está tratando de aspectos espirituais de Deus, personalidade, inteligência, capacidade. Há um homem nos Estados Unidos que escreveu um livro, Coração Selvagem. E o que ele dizia nesse Coração Selvagem? Ele escreveu um livro que se tornou um fenômeno nos Estados Unidos e no Brasil e no mundo, Coração Selvagem. Só que ele dizia que a mulher foi feita no jardim e o homem foi feito do lado de fora do jardim. Essa é a ideia dele. E quando ele diz que o homem foi feito, por que ele usa? E Deus o colocou no jardim. Então ele queria dizer que o homem foi feito fora do jardim e a mulher no... Então por isso que ele diz que a mulher é mais meiga, ela é suave, ela é mais tranquila. Prestem bem atenção que ele usa uma expressão totalmente fora do contexto. Se Deus fez o homem fora do jardim, mas Gênesis, pode colocar aí, irmã, por favor, 2:8, a Bíblia diz, e pôs o Senhor Deus, aonde? Quem foi que criou o jardim? E plantou o Senhor Deus um jardim, aonde? No Éden, do lado oriental. Olha aí como é lindo. E pôs ali quem? O homem que tinha formado. Olha só para vocês terem uma ideia, a Bíblia nunca falou de uma mulher ou de um homem louco. Quando a Bíblia faz Adão, ele não fez o homem da caverna. Todo cineasta, toda pessoa gosta de criar uma caricatura, criar estereótipos. Sabe como? Você vê o homem puxando pelo cabelo da mulher, com um porrete na mão. É assim ou não é? Já viram aquilo ali? Essa é a imagem da masculinidade que o homem quer passar.
Hoje eles não passam mais, porque agora já é uma desconstrução. Enquanto que você tinha na pós-modernidade, o que é a pós-modernidade? A pós-modernidade era uma centralidade, ainda continuava a família. Na pós-modernidade, eles não querem mais família. Na pós-modernidade, você não sabe quem é quem, e nem todo discurso vale, e o que vale é o que você acha, é o que você pensa, a verdade é relativa, e aí fica todo mundo agora nesse costume. É por isso que hoje, se o menino quer ser menina, é o quê? É natural. Se a mulher quer ser homem, é para eles o quê? É natural. Isso é muito sério, gente. E qual é o discurso da pós-modernidade? A pós-modernidade é o pior vício da humanidade hoje. Na pós-modernidade, eles dizem que a verdade depende do conceito de cada um. E isso entra a Bíblia. Por quê? Porque se eu leio João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto, se você achar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não tem problema para você. Mas se você achar que isso ali é só uma questão que o autor inventou, também você está certo. Na pós-modernidade, todo mundo está certo. Na pós-modernidade, toda religião vale. Na pós-modernidade, todo discurso é aceito. Você me respeita, eu respeito você, e acabou-se a conversa. A pós-modernidade é o pior veneno da atualidade. E aí entra o mais importante que eu quero dizer aqui. Se nós não voltarmos para o jardim, não tem saída para nós. Eu estou dizendo aqui esta noite de modo profético. Se não voltarmos para o jardim, não tem. Deus cria um jardim sem pecado, sem maldade, planta um jardim e coloca nele o homem, e coloca a mulher. Mas Deus não colocou um homem selvagem. Olha aqui, senhores machos. Deus não coloca um homem selvagem. Deus não coloca um homem burro. Deus não coloca um homem ignorante. Deus coloca um homem que carrega a sua imagem e a sua semelhança. Cadê os homens que carregam a imagem e a semelhança de Deus? Quando nós falamos dessa imagem e semelhança de Deus, Ele está dizendo, vocês são seres espirituais e racionais. Todo homem que carrega a imagem de Deus no jardim, é por isso que eu falei que a primeira coisa aqui é o que nós carregamos. Deus não carregou você com a sua idiotice. Tem homem que acha que vai ser mais homem se ele gritar com a mulher. Acha que vai ser mais homem se ele gritar forte. Hoje eu disse ao pastor, olha como é Lameque. Eu sou homem, eu matei um rapaz por me pisar. Pisou no dedo do meu pé. Eu não levo desaforo para casa. A gente pensa que isso é macho. Negativo. Negativo. Quando você olha para a Bíblia, ser macho é você carregar a imagem e a semelhança de quem? De Deus. É você ser racional. É você pensar. Um homem que é homem de Deus, ele prefere perder para poder ganhar. Um homem que é homem de Deus, ele sabe fazer as escolhas certas. Um homem que é homem de Deus, ele sabe decidir. E observem Eclesiastes 7:29. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Isso é muito importante. Olha o que a Bíblia diz para nós. Eis aqui tão somente achei que Deus fez o homem. Olha aí, Deus fez o homem reto. Lá no jardim, olhe para o jardim. Deus fez o homem reto, porém eles buscaram o quê? Pronto. O homem não quer viver a vida no lar, a vida como um homem, dependendo de Deus mais. Deus o fez perfeito. Não há problema em Deus. O problema é no homem que vai fazer a sua escolha. E amanhã eu vou falar isso sobre essa perda da masculinidade. O que tem, por exemplo, eu chegar no tribunal e ter uma mulher juíza? Ela vai roubar minha masculinidade? Não, senhores. Eu vi um autor dizendo, o mundo está todo feminilizado. Chega numa porta de uma pizzaria, quem recebe você é a mulher, não é mais um homem. No restaurante, quando você vai fazer um pedido, quem é que está lá? É uma mulher. Vai na promotoria, quem tem lá? Uma mulher. Até a guarda policial, está lá a mulher. E aí você está recebendo ordem de mulher o dia todo. Em casa, recebe a ordem da esposa e da menina. Lá em casa eu tenho a minha esposa e ainda tenho a menina. Tem dia que é o jeito de eu dizer para ela, parem que vocês já estão querendo me dar ordem. Mas é isso que tira a masculinidade? Não, senhores.
Porque quando Deus fez o homem e a mulher, Deus fez os dois seres iguais. E eu disse ontem que não é questão de não é questão de hierarquia, de maneira nenhuma. Eu posso ouvir uma juíza. Será que eu não posso ouvir uma mulher pregar? Tem igreja aí que não aceita uma mulher pregar porque diz assim, está roubando a autoridade do homem. E por que Deus fez a mesma imagem que fez o homem, fez a mulher? Porque Deus tinha que diminuir a mulher, para sempre o homem estar acima dela. E eu pergunto, tem mulher mais inteligente do que homem? Vamos lá, sim ou não? Tem ou não tem? E tem mulher que tem uma autoridade até mais do que o homem? Tem. A questão não é ela ter mais autoridade do que o homem, ela ter mais inteligência. A questão é ela saber quem Deus estabeleceu na liderança do mundo. Vocês entenderam? Eu não tenho nenhum problema de ouvir minha esposa ensinar algo para mim. Eu não tenho problema. Isso não vai tirar a minha masculinidade. Tem homem, irmão, que nem sequer, nem escuta a mulher, nem chora na frente da mulher. Tem homem, eu conheço um pastor que ele diz, eu nunca digo para minha esposa que eu a amo. Eu nunca digo. Ela pode ficar besta. É um cara inseguro. Pois o homem mais valente do Nordeste era o Lampião. E Lampião chorava nos braços de Maria Bonita. Não foi à toa aquela canção que fizeram. Mulher nova, bonita, faz o homem gemer sem sentir dor. Não foi à toa. Grandes generais se derrotaram nos braços de mulheres. Inclusive você sabe do poder que a Cleópatra tinha. Vocês não sabem? E a Bíblia diz em Provérbio 31, o coração do marido confia nela. Ora, se essa mulher de Provérbio 31, o marido confia nela, e olha, se vocês lerem Provérbio 31, parece que o marido não fazia nada. Já observaram? Só quem fazia era a mulher. Ela levanta cedo, ela ajeita a casa, ela ajeita tudo, fala com a pessoa, compra tudo. É assim ou não é? E aí diz tudo. E ainda diz assim, quando ele passa na rua, todo mundo diz assim, é o marido da fulana. Não é assim? E aí diz assim, e o coração do marido confia? Não tem nada ela fazer, nem mandar, nem dizer. Você vê que o próprio Deus mandou Abraão ouvir Sara. Ele diz, é porque a Sara está com o negócio aí mandando a H embora, e eu não posso mandar ela embora, que ela é mãe do meu filho, Ismael. Aí Deus diz, faz o que a Sara te manda. Ei? Faz o que a Sara te manda. E nós temos um outro problema na Bíblia. Sabe qual é o outro problema? É que a Bíblia diz que o anjo chegou para Manoá. Está lá, fala o texto bíblico, né? Mas se vocês analisarem, o anjo nunca fala com ele. Só fala com ela. Esse anjo ou não gostava daquele rapaz, né? Era assim, eu não sei qual era o problema. Flávio Joséfo, no livro História dos Hebreus, ele diz o seguinte, aquela mulher, ela tinha mais iniciativa do que o marido. Ela tinha o quê? Mais iniciativa do que o marido. Quando o homem, aí nós vamos falar com vocês machos, quando o homem deixa de ter a iniciativa, ele perde o que Deus lhe deu lá no Éden. Entenderam agora? Se ele disser assim, minha filha, você pode fazer isso aqui, ela está fazendo debaixo do quê? Ela toma a iniciativa porque quem deu iniciativa? O homem. E uma mulher inteligente, uma mulher crente, uma mulher serva de Deus, ela sabe qual é o seu papel, que ela é chamada para ser auxiliar, socorrer o marido. E ela sabe onde é o papel dela. Um dia desse eu pregando, eu disse aos obreiros, olha, nós trabalhamos aqui, minha esposa, ela nunca disse assim, por que você não faz assim? Não, mas ela é inteligente. Tinha uma pessoa que me causava muito problema e era mais de idade do que eu. E ela via quando eu chegava da reunião, chegava mole, chegava... Aí um dia eu me zanguei, hoje eu vou dizer tudo com aquele velho. Hoje eu vou acabar com ele. Aí pronto, quando eu ia sair, ela disse para mim, olha, eu vejo que você está assim, pensando em fazer alguma coisa, não é? Eu disse, estou. Ela disse, mas olhe para ele, ele é mais velho do que você. Aí eu disse, nada, ela está com besteira também, eu saía. Mas aí a palavra todo tempo na mente, ele é mais velho do que você, mais velho do que você. Aí quando chegava lá, eu via ele, aí na hora que eu queria falar, é mais velho do que você. Aí eu disse, como é que pode? É mais velho do que você. Aí eu disse, está certo. E pronto, aí depois eu larguei de mão. Então,
o poder da fala de uma mulher sábia, Provérbios 14, primeiro. A mulher sábia edifica o quê? Pronto. É isso que nós chamamos de cooperação. Então veja que o marido chega e diz: olha, um anjo apareceu para mim e disse que nós vamos ter um menino. Ele disse: mas por que ele não apareceu para mim? Ele disse: não sei. Pois vamos orar para ele aparecer. Aí estão orando, aparece anjo, vem. Aí quando dá fé ele aparece, mas ele aparece para quem? Aí a mulher manda chamar e o anjo fica esperando. Vocês já observaram isso? Manda chamar. Aí quando chega, aí diz: pô, não, é porque é o seguinte, tu foi falar com a minha esposa e eu quero saber como é que se cria esse menino. Aí ele disse assim. Flávio Joséfo diz que essa mulher tinha uma liderança. São questões na Bíblia que a gente tem que analisar isso. Agora, nós sabemos biblicamente dessa estrutura. Coloca, me parece, irmã, vê se é Gênesis 18, 17. Se não for 18, 17, é 19. Mas veja aí, Gênesis. Isso. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Vamos lá. Visto que Abraão certamente vai ser o quê? Eu quero que cada marido, viu, pastor Paulo? Quem quer bênção de Deus para casa? Não, só quem quer, diga glória a Deus. Vocês pensam que bênção de Deus é alguém chegar aqui? Eu quero dizer para aquele irmão que Deus está dizendo que vai fazer isso. Não, senhor, pode pensar isso. Vocês sabiam que profecia pode ser anulada? Pastor Aziel, pode. Até profecia de morte pode ser anulada. O Isaías chegou para Ezequias e disse: põe a tua casa, que tu vai. Pronto. Aí ele saiu, deu o recado e foi embora. Quando ele deu o recado, ele virou para a parede e chorou que nem menino. Aí disse: meu Deus, o que é isso? Eu estou tão jovem. Posso morrer assim não? E eu fui sincero até aqui, trabalhando para ti com alegria, com prazer. Dá uma olhada aí no meu arquivo. Aí ele deu uma olhada lá, não foi? Ele diz: volta, Isaías, o homem ainda tem saldo. Tem mais quanto? 15 anos de vida. Ou seja, uma decisão de choro cortou a profecia de morte. Assim. Porque se você, é por isso que eu digo, eu sou guiado pela palavra, eu creio na profecia, recebo. Irmão, eu tenho profecia todo dia, que se eu for viver disso, eu não vou mais viver não. Todo dia tem uma irmã que profetiza para mim, conta um sonho para mim. Só que eu não sou guiado por isso, eu sou guiado pela palavra. Quando alguém me fala, eu digo amém, eu recebo, mas eu vivo a minha vida tranquila, porque eu já depositei o meu coração no Senhor. E quem deposita o coração no Senhor não anda ansioso por nada. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele a vossa, ele é quem cuida de vós. Quem crê que Deus cuida, diga glória. Deixa com Deus. Então escute aqui, olha aí. Vamos voltar para lá. Deus vai abençoar a casa de Abraão. Quem quer bênção na casa? Diga eu quero. Agora o que eu vou falar aqui é muito sério. O que eu vou falar, pode colocar, irmã, por favor. Isso aqui é muito sério. Eu vou abençoar a casa de Abraão. Eu não oculto nada para Abraão. Visto que certamente ele virá a ser o quê? Uma poderosa? Agora, olha lá, olha o que Deus diz. E nele serão benditas todas as nações. Por quê, pastor Ziel? Vamos lá, pode passar. Porque eu tenho conhecido e sei que ele, leiam vocês agora. Eu vou abençoar Abraão e a casa dele, porque ele sabe ordenar a casa. Tu sabe ordenar teu filho? Tu sabes ordenar tua filha? Ou teu filho dá tapa na tua cara? Ou teu filho joga água em ti? Ou teu filho, quando está no shopping ou no avião, rola no chão, te fazendo vergonha? Olha para cá. Bênção sem organização na casa vira bicho e maldição. O maná era bênção do Senhor, sim ou não? Mas para quem não era obediente, que foram colher o maná, o que tinha no maná? Vamos lá, digam vocês, tinham o quê? Tem muitos crentes que estão na igreja, e até vocês. Eu não entendo, fulano é todo desorganizado, não pisa na igreja, não vai em culto e é abençoado. Quem foi que te disse que ele é abençoado? Ele tem bicho.
Ele tem bicho. Um pastor amigo meu disse para mim, pastor Aziel, eu não tenho dinheiro, mas quando eu vou ao shopping, eu levo meus meninos. Agora eu faço o seguinte, eu empurro neles ovo com farinha, lá em casa, deixo a barriguinha bem cheia e vamos para o shopping. Como eu não tenho dinheiro, eu dou uma volta no shopping todinho, e aí pronto, estão tudo cheio. E eu ainda digo assim na frente do povo, você não quer alguma coisa? Aí eu disse, não papai, eu estou cheio. Mas aí para não deixar feio, no final eu compro um sorvetezinho, que é só água, e dou para um e dou para outro, e a gente sai feliz. Um outro disse para mim, pastor Zé, um filho meu nunca gritou por uma calça, nunca por nada, porque ele chama, meu filho, eu trabalho na igreja, a igreja que eu trabalho, ela não tem condição, eu vivo de acordo com a igreja, mas no dia que o papai tiver, ele te dá. Então ele disse, eu nunca tive problema, porque o papai explicou para mim, ou eu expliquei para os meus filhos o que eu tinha e o que eu não tinha. Senão teu filho vai passar vergonha. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesmo é a vergonha do quê? Do pai e da mãe. Por que Deus vai abençoar? Onde é que você vê Isaac mandando em Abraão? Onde é que você vê Ismael mandando em Abraão? Ele sabia ordenar a sua casa. Agora observem a casa do próprio sobrinho dele, capítulo 19. Olha a casa do sobrinho dele. De quem era o sobrinho dele? Ló. Vai para a casa dele. A Bíblia diz que quando os anjos chegaram em Sodoma e Gomorra, estou falando de anjo. Falando de anjo, eles chegaram e disseram, mulher, sai daqui, isso aqui vai destruir. Mas ela louca por Sodoma, por Gomorra, se eu quero ficar, é aqui. E ainda diz mais, e os futuros genros, nenhum valiam nada. E quando saiu, ainda foi o jeito do anjo agarrar na mão dele e das meninas e empurrar. Salvem a vida de vocês. Mas lá na frente você vê que elas adotaram todo o costume daquela cidade, que embriagaram o pai e fizeram sexo com o pai. O que eu quero dizer aqui é que bênção na casa sem os princípios bíblicos não vale a pena. Então a primeira coisa, o homem de Deus, o homem que tem o temor de Deus, ele carrega a imagem de Deus. Você não é macaco, você não é ideologia de gênero, você não é produto do Big Bang, você não é explosão, você é a imagem de Deus. Você é a imagem de Deus. O que dignifica, eu não sou contra você. Agora, o que dignifica você é a tua aliança com Deus. Eu li de uma história de um homem que ele queria buscar a masculinidade dele, mas a masculinidade dele era selvagem. E ele foi buscar onde? Fora de onde? Fora do jardim. E o que é que tem fora do jardim? Eu tenho que fumar muita maconha, eu tenho que ser loucão, eu tenho que ser doido. Aí eles pensam que isso é ser macho. Eu bebo tantas cervejas de noite. Quem foi que te disse que isso é ser macho? Eu sou um malucão, pego uma motona e anda doido, ou usa o fundo da calça, que nem um saco lá embaixo, e anda com a perna aberta para dizer que é macho. Eu louco, quem foi que te disse que isso é ser macho? Todo mundo pode ser macho, mas quando aparece um Golias, cadê os machos? Não foi assim? Nem o Saul, que tinha tamanho, era o maior homem de Israel. E quando apareceu Golias, foi que ele disse? Quem matar aí eu dou tudo, até minha menina eu dou. Agora teve um que apareceu com decisão de homem. Olhe para cá, decisão de homem. Quando ele viu o gigante, ele sendo um adolescente ainda, ele diz, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele tinha a imagem e a semelhança de Deus. Ele sabia quem era o seu Deus. Eu disse, eu não preciso dos presentes do rei. Eu vou contra ele em nome do Senhor Deus dos... Você carrega a imagem de Deus. Ô irmão que está aqui, você tem a imagem e a semelhança de Deus. Você carrega essa imagem. Então a primeira coisa que nós podemos pontuar aqui é que lá no jardim, Deus já deixa claro que nós carregamos. Ou seja, eu não preciso provar nada para dizer que eu sou macho. Eu preciso apenas carregar o quê? A imagem e a semelhança de Deus.
quando você carrega a imagem e a semelhança de Deus, ali está a sua masculinidade. Deus te fez assim. A segunda coisa que vocês podem observar está no verso 27. E criou Deus o homem, a sua imagem. E a imagem de Deus o macho. Vamos lá, agora bem forte. O quê? Macho e fêmea. Vamos lá, bem forte. Só os machos. Primeiro os machos. O quê? Macho. Bem forte. Não, só fale macho, não fale a fêmea. A fêmea é que vão falar. Primeiro, criou o quê? Macho. Depois criou o quê? As mulheres. Criou o quê? Macho. E depois criou o quê? Então diga comigo, só os homens. Zahá. Zahá. Essa expressão no hebraico é aquilo que é macho, é aquilo que é masculino, é aquilo que produz. É aquilo que produz. E eu falei da fêmea, nekevá, que é a cavidade. O que tem no macho encaixa na fêmea. Interessante que, se vocês observarem, quando você pega os dois conceitos, macho e fêmea, Deus está dizendo, eu vou pegar o macho, eu vou pegar a fêmea, vou unir e vou criar a família. Eu vou pegar o macho e vou pegar a fêmea e vou criar o prazer sexual para os dois, macho e fêmea. Eu vou criar o macho e vou criar a fêmea e eu vou fazer uma unidade que os dois vão se tornar uma só. É isso aqui. É isso aqui. Escute isso aqui. Isso aqui não é acidente filosófico. Isso aqui não é teoria de Albert Einstein. Isso aqui não é teoria de Foucault. Isso aqui é Bíblia. E pode surgir o filósofo do inferno dizendo que tem uma construção. Nós jogamos fora. O homem que Deus fez está no jardim. E nós estamos lá no jardim. Quem está no jardim? Quem quiser ir para outra coisa, que vá. Mas nós somos do... Cadê os machos aí do jardim? E outra para cá. Diz comigo, só os machos. Eu não sou da mata. Eu sou do jardim. Pronto. Isso. É verdade. Cadê os machos aí? Dê glória. Pronto. Olhe para cá para você entender bem. O macho, quando Deus diz, eu crio o macho e a fêmea. Aí quando ele cria esse macho e a fêmea... Por que Deus fez isso aqui? É porque Deus já está deixando, Melvin Henry, John Piper, diz que Deus já deixou os papéis bem definidinhos. Esse negócio de você, eu estou tentando me encontrar. Tu está perdido em quê? Sabe o que fez você te perder? Olha para cá. Sabe o que foi que fez você se perder? Foi o pecado. Olha para cá, o pecado fez você perder a tua identidade em Deus. O pecado fez você perder a tua imagem e semelhança com Deus. Mas eu tenho uma notícia boa, em Cristo Jesus te recupera e te coloca de volta no jardim. Aleluia. Veja aí Efésios 4, 24, irmã. Olha, nós fomos recriados. Isso aqui é lindo, gente. Olha aí. E vos revistais. Cadê só os homens? Bem forte. E vos revistais do novo. Olha aí. Olha o que diz. Que segundo é o quê? É criado segundo a verdadeira e santidade. Lá no mundo tu caiu, foi pecador, foi miserável, era ignorante, era boca suja, era egoísta. Mas Jesus te pegou e disse, eu vou te levar de novo para onde eu te coloquei. Eu vou te levar de novo para o Éden, o lugar do prazer. E no Éden, nenhum homem é egoísta. E no Éden, nenhum homem é prepotente. E no Éden, nenhum homem bate em mulher. E no Éden, nenhum homem fica se privando para a mulher. No Éden, o homem ama a mulher. No Éden, ele diz, você é a minha companheira, porque sem você eu não sou nada. No Éden, o homem cuida da vida, mas a mulher. É isso que Deus quer para você. Então, é no Éden que ele recupera a tua identidade masculina. Eu não preciso de nada do mundo para dizer que eu sou macho, meus irmãos. Meu Deus do céu. Então, o papel está bem definido. Jesus, em Mateus 19, 4, diz, no princípio, Deus criou o quê? Vamos lá, só vocês. Deus criou o quê? Não. Mateus 19, 4. Deus criou o quê? Olha aí. Deus criou o quê? Quando você lê, me parece que é Deuteronômio 25, 4, me foge a memória, não estou bem lembrado, mas eu acho que é isso. Deus diz assim, o homem não vestirá roupa de quê?
não vestirá o quê? Roupa. O homem não vestirá, vamos lá, vocês sabem. O homem não vestirá o quê? Roupa de mulher. Vocês falaram baixo agora, mas tem que falar alto. O homem não vestirá o quê? Roupa de mulher. E nem a mulher vestirá o quê? Vira para o teu irmão e diga para ele, cada qual no seu lugar, diga aí. Cada qual no seu lugar. Cada um no seu papel. Olha para cá, irmão. Diga comigo. Me parece, irmã, me parece que é 1 Coríntios 14, verso 30. Deixa eu 1 Coríntios 14, verso 30. Bota bem aí, irmã. Veja aí. Só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. Olha aí como é que diz. Como é que diz aí? Mas se outro que for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Coloca o último versículo desse capítulo aí, só para os irmãos terem uma ideia. Mas faça tudo decentemente e com ordem. Veja o 33 agora, verso 33, desse mesmo. Porque Deus não é Deus de quê? Vamos lá. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, não é isso? Então, se vocês analisarem a própria palavra de Deus, ela está dizendo assim, o homem não vestirá roupa de mulher e a mulher não vestirá o quê? Mas tem uma questão, judeu lá em Israel, o que ele usa quando ele anda? O que um judeu veste? O homem veste o quê? Que lá no Brasil nós chamamos de quê? Não é um vestidão? É uma bata que ele usa. Mas o que define ele é a quipá e o turbante na cabeça. Tem que ter alguma coisa nele que identifique que ele é o quê? Homem. Muito cuidado, irmão. Você que vai para a academia com calcinha acolchadinha. Muito cuidado. Não chafurda, não. Olha, Deus é tão inteligente que Deus diz assim, irmão, eu fico pensando, pastor Paulo, como é que Deus, esses detalhes da Bíblia, não misture cavalo com jumento, égua com burro, Deus não está dizendo? E nem misture vários tecidos. Sabe por que Deus estava dizendo? Eu já criei cada coisa, aonde? E por que tu quer confundir um negócio? Tem homem, irmão, que a gente está assim na fila do banco e diz, senhora, senhora. Aí quando vira, ele diz, não, rapaz, me perdoe, pô, eu pensei que era um homem, uma mulher, mas é um homem. Está chafurdado ou não está? Está chafurdado. Está chafurdado. Chafurdado. Dia desse na igreja eu disse, essa meninazinha aqui. Aí a irmã, a regente, pastor, é um menino. Eu disse, olha, é um menino, me perdoe. Que eu já vi que o pai estava lá, mas o negócio está chafurdado. Ninguém sabe mais quem é quem. O mundo, irmão, está do jeito que o povo gosta e que o diabo quer. Tá ou não está? A bagaceira velha está grande. Irmão, tá um negócio feio. E aí, irmão, eu não sei mais não. E o pior é que isso está na igreja. E vocês acham que eu estou brincando? Coloca aí, minha irmã. Romanos, capítulo 1, verso 20. Vamos ver aí. Romanos, capítulo 1. O verso 26. Verso 26. Irmãos, olha aqui, Romanos 1, 26. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui, amanhã eu vou falar sobre resgatando essa parte do macho. Mas eu quero mostrar aqui que nós saímos do Éden. O padrão de Deus está onde? No Éden. Tudo que nós precisamos saber, escutem bem, tudo que nós precisamos saber de como é uma família, de como é um casamento, de como viver, está onde? Então eu tenho que voltar para o jardim. Eu quero te convidar neste evento a voltar. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Vai lá, olha aí. Porque até as suas mudaram o quê? Escutem bem, olha para mim aqui. É ela querer deixar de ser mulher. E lá no início, como foi que Deus fez? E por que nas universidades, principalmente nos cursos de sociologia, filosofia e outros, essa linguagem não é aceita? Enquanto nós estamos aqui, existem homens que estão escrevendo pilhas e pilhas de livros para encher os teus filhos dessa coisa aí.
Isso é muito sério, porque nós saímos do jardim e fora do jardim nós nos perdemos. As mulheres deixaram o uso natural. Ao contrário do quê? Da natureza. Mulheres, vocês são a cava. É o nequevá. É uma cavazinha para encaixar com um homem. Está na Bíblia ou não está? Tudo que eu estou falando aqui é na Bíblia, é do hebraico. Deixou. Aí pronto. Eu falei isso aqui, tem mulher que está perdendo. E a mulher tem que ser feminina. Feminina. Feminina em tudo, na voz. A mulher é diferente, irmão, na pele, na voz. Por isso que a irmã tem que caprichar, não pode andar como macho. A irmã tem que caprichar, não pode ser grosseirona. Volta para o Éden. Aprende a ficar nua. Está lá, não sou eu, não. Tem gente que pensa, meu Deus do céu. Pronto, deixar o uso. Mas vai, irmã, coloca para mim encerrar agora. Eu disse para minha esposa não deixar eu passar de 40 minutos. E ela nem avisou. Porque, olha aqui. Olha aqui. Pode passar agora. Deixar o uso natural. Veja bem, esse uso natural, eu não vou explicar aqui. Uma velhinha, eu estava pregando numa igreja. Hoje na igreja tem tudo, irmão. E essa velhinha, ela me fez uma pergunta no estudo que eu estava dando. E eu enrolei para não explicar isso aí, eu passei por cima. Mas quando terminou, ela veio para mim, uma velhinha. Ela disse, você não explicou lá o texto como é no original. Eu olhei assim, meu Deus do céu. E o que a senhora disse? É porque no grego, isso aqui é isso, isso e isso. E você enrolou. Eu disse, é mesmo, é porque eu não queria falar de púlpito. Eu fui explicar para ela o que é deixar o uso natural. Eu não vou explicar aqui para vocês. Semelhantemente também o quê? Epa. Está vendo? Semelhantemente o quê? Os homens estão deixando o quê? O uso natural. Ele não quer ser o Zahar de Gênesis 1:27. Ele não quer mais, ele não quer estar no padrão que Deus botou. Deus disse, tu é o quê? Vamos lá, tu é o quê? Homem, tu é macho. Mas ele disse, não sou mais macho. Deixar o uso natural. Irmão, isso é pesado. Isso aqui, muitas pessoas não gostam. E eu quero que vocês olhem por mim. Esse ano eu estou sendo bem atacado em internet e em tudo. Porque quando você prega a verdade, muita gente não quer. E até os nossos crentes também andam com esse discurso. Precisa isso não, irmão. O Espírito Santo é quem convence. E por que Deus mandou Jonas pregar em Nínive? E por que Jesus disse que a pregação é melhor que tudo? Isso é pesado. É pesado. Mas nós não devemos atacar ninguém, nós devemos pregar a palavra. Não é atacar ninguém, não é atacar a vida de ninguém. Agora deixa eu te dizer, o homem está deixando o quê? O uso natural. Um dia um irmão chegou lá na igreja e disse para mim, pastor Aziel, eu quero que o senhor vá na minha área resolver um problema. E eu disse, não, mas o senhor é o pastor lá, resolve o problema lá, o senhor está lá, tem autoridade. Ele disse, não, eu já fui, mas eu não estou entendendo não. Eu disse, não, e o que é? Eu já ia até saindo. Ele disse, é uma coisa grave. Esse irmão é crente, é da nossa igreja. E eu disse, mas grave, eu disse, acho que o senhor também nunca ouviu e talvez o senhor também não vai resolver isso não. Aí eu voltei, eu me sentei, eu disse, não, me conte o que é isso. Ele disse, não, é porque está tendo um problema. A mulher dele vai tomar banho e ela vai e entra no banheiro. Quando ela vai entrando, ela deixa a toalha cair e diz assim, meu amor, me dá a toalha. Aí quando ele vai pegar, ele vira, meu Deus, te veste, mulher. Eu disse, irmão, isso é sério. Ele disse, pois é, e eu não sei mais o que fazer. Irmãos, tem muito homem deixando o uso natural. Isso é muito sério. E deixa eu dizer uma coisa, tem a influência cultural. O que mais está acontecendo no Brasil é a influência.
E quando aquilo que é anormal se torna, é por isso que os discursos na televisão, nas mídias, são bem fortes. Porque o que eles querem é que o anormal se torne, e quando torna normal, até os crentes vão cair na onda. Negócio sério. E a ciência tem usado argumentos, todos os argumentos, a própria ciência depois mostra que não tem base nenhuma. O que tem que altera? Se nós não voltarmos para o jardim, estamos perdidos. Mas nós temos que pregar o evangelho para que o Senhor recupere esse homem e traga ele de volta para o Éden. Quem glorifica a Deus? E eu vou finalizar dizendo a terceira coisa. No jardim, diga comigo, no jardim está claro o lugar do homem. Vamos ver o verso 28. Aí aqui eu encerro. 28. Como é o lugar do homem, pastor? Cadê os machos aí? Diga glória. Glória. Isso. Olha aí, verso 28. 1 Coríntios, aliás, Gênesis 1, 28. E já encerramos aqui. Fechando aqui. Vamos lá. Isso. Muito bem. E olha aqui. E Deus, vamos ler comigo para finalizar. E Deus lhe disse como? Multiplicai e enchei a. E o que mais? Sujeitai-a e. Como é que Deus disse? Como é que Deus disse? Deus entregou o homem, duas coisas no Éden. Vamos começar. Primeiro, ele é imagem e semelhança de Deus. Segundo, ele é um macho. As irmãs pegaram. Ele é um. Está tudo definido? Está ou não está? E terceiro, ele é o quê? Ele é o dominador. Olha para cá. Amanhã eu vou falar o que é esse dominador. Tem nada a ver com o que está pensando aí, não. Nada a ver. Amanhã eu vou falar sobre o que é esse dominador. Olha o que Deus diz. Ele está dizendo no plural: dominem. Dominem. O homem é tão forte. Ele domina os céus com a aviação. Ele domina a ciência. Ele domina tudo. Mas fora de Cristo, uma droga lhe domina. Um prazer lhe domina. Uma cachaça lhe domina. Existem homens que estão aí nos centros de recuperações porque não conseguem sair de uma droga e de uma cachaça. Fora do Éden, o homem é um escravo. Fora do Éden, a imagem está destruída. Fora do Éden, ele é um perdido. Fora do Éden, ele é um batedor de mulher. Fora do Éden, ele é um covarde. Fora do Éden, ele tem a masculinidade dele ferida. Fora do Éden, ele é um dominador, é um ditador. Fora do Éden. Mas quando ele volta para o Éden, Gálatas 2:20, não vivo mais eu. Quem glorifica a Deus? Agora escutem bem, olha o que Deus diz assim: dominem. Sabe para que Deus fez vocês, homens, machos? Para o quê? Vamos lá, bem forte, fazer o quê? O cavalo pode ser bruto, a égua pode ser burra, mas quem é que senta na égua e domina a égua? É o macho. O leão é feroz. Quem é que manda o leão se aquietar? É o macho. É o macho. Eu não vou te acusar se você mergulha com a mão assim. Não vou te acusar. Não. Eu não vou te acusar se você assua o nariz assim. Se você se coça assim, eu não vou te acusar disso. Porque a tua masculinidade não está nisso. Não está nisso. Eu conheço muitos homens que fazem isso. E são homens de verdade. Conheço muito, que até quando vai abrir a página da Bíblia. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, não. Vire para esse homem aí, mulher, e diga para ele: domine. Diga para ele. Olhe para ele aí. Mas só tem homem pertinho também. Diga para ele: nós temos que dominar. Diga aí: Deus nos fez para dominar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu li de um autor que ele diz: a família chegou até aqui porque na família tem alguém que domina.
Às vezes a mulher está desanimada, os filhos estão desanimados, mas aquele homem está lá. Vai dar certo. Pega chuva. Vocês estão aqui, quantos homens levantam de madrugada, batalhando? Eu estava agora nos Estados Unidos, e aí eu conversando com um casal, eu disse: irmão, como tu chegou aqui? Ele disse: pastor, eu vim pelo México. Oh, pastor Ziel, imagina essas duas crianças, eu atravessar o México. Pastor, tinha hora que elas caíam, e eu pegava as duas nos meus ombros, e eu olhando para a mulher dele, e aí eu dizia: meu Deus, é macho. Uma mulher dessa, irmão, olha para um homem desse, e sabe que ele domina as circunstâncias, domina a situação. Por isso que Salomão diz: se tu te mostrar frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. E ainda que tenha homens aqui que tenha momento que a força não chega, mas vai para os pés do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vocês se lembram que quando Davi chega em Ziclag, que ela está toda destruída, e ele só tinha homens duros e assassinos, e levaram as mulheres, levaram tudo, e eles queriam matar Davi. Naquela hora Davi também estava sem força. A Bíblia diz que eles choraram até não ter força. Aí eles disseram: vamos matar Davi. Davi na mesma hora se levantou e disse: eu vou atrás das mulheres de vocês. Mas ele saiu um pouco e disse assim: Senhor, eu estou sem força, me dá força, eu vou ou não em busca deles. Deus disse: vai. E ele foi. Irmãos, quando Davi volta, aqueles homens olharam para Davi e disseram: Davi é insuperável, ele é maior que nós. Mas ele também estava sem força como os outros. Efésios 6:10: fortalecei-vos no Senhor. Se tem algum pai aqui esta noite, fique de pé. Aleluia.